Olá, a partir de agora você acompanha o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. No programa de hoje vamos falar com a médica pediatra, a doutora Fernanda Hayek de Oliveira. O nosso assunto é aleitamento materno. Bom, quem tem filhos sabe como é importante a presença de um bom pediatra. E aqui no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, nós temos a doutora Fernanda. Vamos conversar com ela agora, né? Está atendendo aqui toda sexta-feira, né, doutora Fernanda? E, lógico, tendo muita procura. Isso, toda sexta-feira a gente está aqui a partir das 14 horas para tentar atender todo mundo que precisa aí. E hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Fernanda para falar sobre aleitamento materno. Por que isso? Porque a gente sabe que o aleitamento materno é muito importante. E é tão importante que vai, inclusive, ajudar as mães a terem menos preocupação com os filhos, inclusive na hora de procurar um pediatra, né? Muito mais saúde para a criança. Isso, muito mais saúde, muito mais economia, porque já está lá na temperatura certa, na quantidade certa, tudo que o neném precisa num lugar só, né? E o mais importante de tudo isso é a saúde do neném, que vai estar preservada, porque o aleitamento materno ele é rico em tudo que a criança precisa desde o nascimento. Melhor do que qualquer fórmula, melhor do que qualquer leite de caixinha, de saquinho. Lá está a composição completa para que a criança fique saudável e com saúde. Sem contar, né, mamãe, que quando o bebê acorda de madrugada, você não precisa ir lá, pegar o leite, preparar, tá tudo muito mais fácil. E até, né, lembrando aí um pouquinho, apesar de toda a polêmica que a gente viu, né, envolvendo a questão das mães amamentarem em público ou não, que eu acho isso uma grande besteira, né? Mãe não está amamentando em público para se exibir, né? Eu acho que devia servir, na verdade, de exemplo para todo mundo, né? Uma mãe que amamenta vai ter um filho muito mais saudável. Então, a gente tem que deixar essas bobeiras de lado. Quer dizer, é prático, é econômico, mas também tem todos os outros benefícios. Você me falava antes, inclusive, de uma pesquisa que aponta o Brasil aí emparelhado com os Estados Unidos. Na verdade, o Brasil passou os Estados Unidos, China, e pela pesquisa fica entre os 5 países que ganharam o título de melhores em aleitamento materno, em doação de leite, para bancos de leite também, porque às vezes a mãe tem tanta oferta e tem tanto nenenzinho prematuro que precisa do leite e a mãe não tem ou não pode amamentar por alguns motivos especiais. E o Brasil, graças a Deus, mesmo com todas essas bobagens que estão falando, ficou aí nas primeiras colocações do mundo. Que coisa boa, né? Uma vitória pra gente, né? Graças a Deus. Fala um pouquinho para mim sobre o leite materno, né? Por que ele é tão benéfico? Olha, o leite materno, ele é dividido, vamos dizer assim. Nos primeiros dias, a gente tem o colostro. O colostro, ele é rico em imunoglobulinas, em toda a parte de anticorpo que a mãe passa para o filho. Então, às vezes a mãe fala, mas não está sustentando, está mamando toda hora. Deixa mamar. Tudo que a mãe produziu para a defesa dela vai ser passado para o bebê, para que ele, que é novinho, tem os prematuros, e mesmo os não prematuros, a imunidade deles é muito pequena. Então, essa primeira imunidade deles vem do colostro a partir da imunidade da mãe. O colostro, ele varia um pouquinho dependente do tipo de parto. Se a mãe tem o parto normal, o colostro ele fica nos primeiros dias e o leite desce mais rápido, no segundo, no máximo terceiro dia. Se é um parto cesáreo, o leite demora um pouquinho mais para descer, o leite mesmo, né? Mas desce. Então, assim, a gente sempre orienta as mães a dar esse colostro, livre demanda, quantas vezes o bebê pedir, porque ele é essencial para o crescimento, desenvolvimento e para o sistema imunológico desse neném. Depois vem o leite maduro, que a gente chama de leite de transição primeiro, e depois o leite maduro. O leite maduro já é aquele leite mais encorpado, mais branquinho, que sustenta melhor o bebê. E mesmo o leite maduro, ele é dividido em 2 partes. No começo da mamada, ele é rico em água. Então, assim, ele é ideal para hidratar o bebê, manter todas as necessidades hídricas que o neném precisa para o dia. A parte posterior do leite, que aí depois de uns 10 minutos, 15 minutos de mamada,
que a gente fala o leite posterior, ele é rico em gordura. Só que são gorduras boas. É a gordura que é responsável pelo crescimento do neném, desenvolvimento do sistema nervoso e pela saciedade do bebê. Por isso que a gente sempre orienta a mãe, ao invés de dá um pouquinho de uma mama, passa para outra, dá uma inteirinha até acabar. Às vezes o bebê mamou só um pouquinho, na hora que chorar de novo, volta para essa, porque daí ele vai se hidratar com o comecinho do leite e o final do leite vai saciar. Isso, com o tempo, a mãe vai perceber que o neném ele vai espaçando mais as mamadas porque ele vai ficar mais saciado. E também é importante para o ganho de peso do bebê, porque às vezes uma das queixas da mãe é que o bebê não está ganhando peso suficiente, tudo, mas acaba que é um erro. Por quê? Às vezes ela está dando só a parte anterior do leite e está hidratando o neném, e a parte que é rica em gordura está ficando um pouquinho para trás. Por isso que é importante oferecer as duas mamas, mas esvaziar toda uma primeiro para passar para a outra. Rede Droga Dada, mais de 40 anos de tradição, atendimento seguro, benefícios e convênios. Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia, segurança da matéria-prima. Rígidos padrões de qualidade. Cirúrgica Droga Dada, necessidades especiais. Produtos específicos. Grupo GLT, Rede Droga Dada, Cirúrgica Droga Dada e Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. Olha só, gente, essas dicas. Eu sou mãe, não sabia disso, né? E a gente comete esse erro mesmo. Aliás, a gente comete vários erros, né? Por exemplo, o bebê mama, chora, 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 e aí a gente fala assim, não está sustentando, vamos entrar com a mamadeira, que é um grande erro que a gente comete, né? Então, gente, não é por aí. Tem que escutar os especialistas, tem que, né, conversar com os médicos, conhecer tudo direitinho para não cometer erro. Agora, eu tenho um filho de 24 anos, eu acabei de aprender, né, algo que eu não sabia. Eu tenho 2 filhos e não sabia, né? Então, quer dizer, no começo da mamada, a criança está se hidratando, depois que ela passa a se sustentar. Então, a gente tem que, né, estar sempre ciente do que está fazendo. E é claro que uma mãe, né, já lembrando de uma coisa com a outra, a mãe tem que se alimentar direito, não deve fumar, não deve beber, não deve usar drogas, porque tudo isso acaba passando para a criança. O fumo, principalmente, por conta do cheiro que ele deixa na mãe, a mãe exala, o bebê pode recusar o peito, não pelo cigarro propriamente, mas pelo cheiro, às vezes por irritar a narina, o bebê não vai querer mamar, tá? Bebidas alcoólicas, algumas medicações também, o médico sempre precisa ser alertado para ver se pode usar certas medicações, tem umas que sim, agora tem outras que não. Outra coisa muito importante para a mãe é a água, porque é um dos estímulos para a produção do leite. Os principais estímulos é a mãe estar bem hidratada e beber muita água, e outra é o bebê sugar. Então, quanto mais o bebê suga, mais leite é produzido. Quanto mais água a mãe bebe, mais leite é produzido. Os dois juntos é sucesso. E amamentar até quanto tempo? Porque isso também é algo que a gente fica em dúvida, né? O Ministério da Saúde fala até 2 anos. Deve ser até 2 anos? Não deve? O que deve ser feito? Realmente é preconizada a amamentação até os 2 anos, porém a amamentação exclusiva, só seio materno até os 6 meses. Só seio materno, sem água, sem chá, sem fórmula, sem papinha, sem nada. O seio materno até os 6 meses de idade da criança é o suficiente para que a criança consiga se desenvolver normalmente, sem nenhum dano. Depois disso, entra com as frutinhas, com as papinhas, cada uma tem sua receita, mas sempre respeitando, né, a saúde, o foco nos alimentos, né, verduras, legumes, né, sempre buscando o melhor para o bebê também. O melhor para o bebê, e agora também a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta a gente para que ofereça tudo para o bebê no primeiro ano de vida. Peixe, ovo, frango, não precisa mais de selecionar como era feito antigamente. O que a gente só pede para esperar um pouquinho
É o amendoim, por ele ser bastante alergênico, e o mel. O mel é mais pela contaminação. Então, a gente pede para esperar pelo menos 1 ano de idade para oferecer. De resto, a gente começa sempre com as frutas, com as papinhas amassadas, nunca peneirada nem batida, porque o bebê precisa de estimular toda a musculatura facial. E depois a gente vai aumentando essa consistência até chegar à consistência da família. Com 10, 11 meses, geralmente o bebê já consegue comer a comida da família mesmo. E olha, ela falando me fez lembrar de uma outra questão polêmica, né, que a gente escuta muita mãe assim: ah, eu só deixei depois de 1 ano, ah, eu só introduzi na alimentação depois de 2 anos, ah, eu não dei ainda. O açúcar, né? O açúcar sempre cria uma polêmica. Com quantos anos a criança pode começar a comer o açúcar? Olha, o açúcar, ele não é uma coisa que faça parte do cardápio da criança. Então, não precisa de adicionar açúcar no chá, não precisa de adicionar açúcar em suco, em nada. O açúcar, ele não é necessário para isso, porque a fruta ela já tem seu açúcar próprio, que é saudável, diferente do açúcar artificial que a gente usa. Então, mães, não precisa ter pressa para adicionar esse ingrediente na comida, na papinha, no que for da criança. Além do açúcar natural, a gente tem outros tipos de doce que dá para colocar também. O mel, no caso, acima de 1 ano, a gente pode substituir pelo açúcar, que é melhor, tá? E não tem uma idade correta para introdução. A gente pede para que quanto mais postergar essa introdução, melhor, mesmo porque a criança ela tem que sentir o sabor dos alimentos em natura. Ela tem que saber o gosto da maçã, da banana, do mamão, do suco de laranja, sem o açúcar, para que depois ela não crie esse hábito de adicionar açúcar em tudo que ela vai comer. Muito bem, adorei. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui. Para as mamães que já sabiam, foi o momento de relembrar. Tiramos muitas dúvidas. Só tenho a te agradecer. Foi bastante esclarecedor para a gente. Obrigada, eu que agradeço. E qualquer dúvida a gente está aí para esclarecer. Eu que te agradeço. Lembrando que a doutora Fernanda atende aqui no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a associados e dependentes, e ela atende às sextas-feiras. Para marcar consulta, basta ligar 3321-2488 ou vir diretamente até a clínica do sindicato. Rede Drogadada. Mais de 40 anos de tradição. Atendimento seguro. Benefícios e convênios. Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. Segurança da matéria-prima. Rígidos padrões de qualidade. Cirúrgica Drogadada. Necessidades especiais. Produtos específicos. Grupo GLT. Rede Drogadada, Cirúrgica Drogadada e Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. O SSP TV de hoje vai ficando por aqui. No programa de amanhã, você acompanha uma entrevista com a farmacêutica Karina Silva Alves Pereira, da Farmácia de Manipulação de Fórmulas Acácia. Não se esqueça, eu te espero aqui às 18h45.